Apaixonada pela educação e pela leitura, a professora Fernanda Vieira é a entrevistada desta quinta-feira pelo projeto Eleições 2024 do Grupo Pansardes de Comunicação, responsável pelos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale. Fernanda tem 42 anos, nasceu e cresceu no bairro Carvão, em Barra do Piraí. É mãe solo de 3 filhos e de 2 cachorrinhas. Graduada em História e pós-graduada em História Social e Gestão Escolar, participou de diversos projetos educacionais inovadores, como Luz, Câmera e Educação, Café Literário, Cinema para Todos e Política e Cidadania. Fernanda acredita no poder da educação como ferramenta de transformação social. Ela tem como vice na chapa o professor Tauan Santos. Vamos conhecer as regras da entrevista. A entrevista será no modelo debate temático, com 7 perguntas específicas e iguais para todos os candidatos. A duração máxima do programa será de 30 minutos e o candidato terá 3 minutos para responder cada pergunta. O tempo será cronometrado com base no regulamento enviado previamente aos candidatos. Não serão aceitos ataques pessoais aos adversários. O objetivo é debater propostas para as mais diferentes áreas da cidade. O debate será pautado nos seguintes temas: 1. Esporte e lazer. 2. Servidores públicos. 3. Ensino público. 4. Transporte público e mobilidade urbana. 5. Segurança pública. 6. Saúde pública. 7. Desenvolvimento econômico. E, por fim, as considerações finais. Fernanda, seja bem-vindo ao estúdio do Grupo Pansardes. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz pela possibilidade de explicar, debater, demonstrar as minhas ideias. Vamos às perguntas. Candidata, como a senhora pretende ampliar o acesso da população às atividades esportivas e de lazer? Essa discussão em torno da ampliação da participação popular em propostas que envolvem o esporte e o lazer é de grande importância para nós, porque impacta na qualidade de vida do cidadão. Dessa forma, pensamos num plano participativo, sempre dialogando e construindo com a presença da população, de técnicos, de especialistas nas áreas, começando o debate com fóruns, com grupos de discussão, para que a gente possa traçar todo um panorama e, a partir daí, um plano de ação. Para isso e para vários outros setores do município, várias outras áreas, é importante que haja orçamento próprio. E para obter esses recursos, tanto recursos da iniciativa privada quanto os recursos públicos, é importante que seja traçado um escritório de projetos. E esse escritório de projetos, na nossa concepção, ele vai fazer com que orçamentos sejam conquistados a partir de leis de incentivo, a partir de concorrência ampla, e tanto partindo da população, de quem quiser participar, né? Como, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo. Existem iniciativas por aí que estão sendo vitoriosas com a conquista dessa lei e ampliando o acesso da população à cultura. Para isso é necessário o escritório de projetos. A partir desse escritório de projetos, pensamos que seja traçado um calendário municipal de eventos para esporte, para lazer, para cultura, um fundo municipal, que seja trabalhada essa questão também com a estrutura. É necessário avaliar o que a gente tem hoje, os ginásios, as quadras, praças públicas, espaços para lazer, em que condições está? É necessário que a gente construa novos? É preciso que tenha reforma e, obviamente, trazer passo a passo a manutenção dessas áreas. Fernanda, caso seja eleita, como será a sua relação com os servidores públicos? A senhora tem projetos para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços? Bom, eu e meu vice, Tauan Santos, nós somos servidores públicos, conhecemos, então,
a rotina, as demandas, a realidade de quem está prestando esse trabalho continuamente, doando a sua vida pela população. Dessa forma, temos como pontos principais a valorização do servidor público municipal através de um plano de cargos e salários que tem a possibilidade, então, de projeção dentro da área de cada um, através do respeito aos pisos nacionais de cada categoria, fazendo com que o salário seja, então, compatível com a realidade daquela profissão, que o fundo municipal previdencial da prefeitura seja organizado e otimizado, que haja formação continuada para que o profissional possa, a cada vez mais, expandir os seus conhecimentos, a sua atuação, inclusive com formação em Libras, para que o serviço seja prestado de forma abrangente para a população. Nós também pensamos que o trabalhador necessita de um ambiente de trabalho saudável, com alimentação digna, com pagamento integral, fornecimento integral do Vale Transporte, com insumos e instrumentos necessários para a efetividade da sua função, com uma arquitetura, um ambiente adequado, arejado, planejado para aquela categoria, para aquela ocupação. E, hoje em dia, nós temos uma pequena quantidade de servidores de carreira que, muitas das vezes, trabalham a sua exaustão. Sendo assim, é necessário que haja concursos públicos, de acordo com cada área, para que supra as necessidades da falta de trabalhadores, que gere emprego também, que gere expectativa de que os processos sejam mais eficientes em cada setor público e que nosso servidor público seja sempre reconhecido, valorizado e destacado, como, por exemplo, tendo a possibilidade de exercer funções de cargos comissionados, de cargo de controle, de cargos de coordenação, sendo privilegiado quem é o servidor público de carreira para essas ocupações. Dessa forma, nós vamos sempre trabalhar em conjunto com o servidor público, valorizamos o servidor público e pensando também na saúde mental de cada um, no cuidado com o servidor como um todo. Vamos à terceira pergunta. Como a senhora pretende melhorar a qualidade do ensino público durante o seu mandato, caso seja eleita? Bom, novamente, eu e Tauan Santos somos funcionários públicos e somos professores e trabalhamos na rede pública. Sendo assim, dentro da nossa área de atuação, nós podemos falar que é de grande necessidade que a educação de Barra do Piraí tenha todo um trabalho de aprimoramento e de expansão. Porque se você for percorrer a cidade, você percebe que boa parte das escolas estão situadas nas áreas centrais. Dessa maneira, a gente precisa expandir essa rede. Nós precisamos fazer um raio-x dessa situação educacional, no qual podemos constatar quantas pessoas estão precisando de vagas para os seus filhos em creches, quantos alunos estão fora da escola. Conversando com a população, nós percebemos que esse é um tema muito sensível, a questão da falta de vaga de creches. E, diferentemente do que algumas pessoas, alguns gestores acreditam que a solução seria a castração de meninas, nós pensamos que a solução é garantir que toda criança tenha acesso à educação. A educação básica, desde a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e universitário. Nós pretendemos introduzir escolas de educação integral. Estamos sabendo que o PAC destina atualmente para a Barra do Piraí a construção de uma escola de tempo integral e uma creche. Isso é o primeiro passo, para que a gente possa expandir além disso. Um outro ponto importante são os mediadores e mediadoras. Hoje a gente conta
com uma grande quantidade de crianças com necessidades especiais. E sendo assim, é importante que tenha capacitação, é importante que tenha concurso, é importante que essa criança tenha o direito de estar e permanecer no ambiente escolar. A educação é um compromisso para nós. Dessa forma, vamos garantir que toda criança de Barra do Piraí tenha acesso à escola. Em relação ao transporte público e mobilidade urbana, quais são as suas estratégias do seu plano de governo? Bom, a mobilidade urbana, no momento, ela carece de um plano de mobilidade. Nós, atualmente, estamos sofrendo demais com o transporte em Barra do Piraí e com a qualidade das vias. Por exemplo, visitando o distrito de São José do Turvo, a população fica praticamente isolada, porque as condições são extremamente precárias. E hoje existem medidas sustentáveis, existem medidas que vão, então, tratar do escoamento das chuvas para o calçamento das vias. Um ponto, então, é o calçamento das vias. Um outro ponto é que nós pretendemos buscar uma solução que é a tarifa zero do transporte público. Já acontece em outros municípios e acreditamos que é possível acontecer em Barra do Piraí. Dessa maneira, um outro plano que podemos tocar também seria as rotas, por exemplo, com rotas circulares pela cidade. Hoje não existe para Barra do Piraí uma rota circular e isso faz com que o centro fique constantemente congestionado. Uma outra questão com relação ao transporte público é que o trabalhador é quem mais sofre nesse processo. O trabalhador hoje, ele já chega cansado ao seu ambiente de trabalho. E nós temos um olhar sensível para o nosso trabalhador, para o nosso cidadão, para aquela pessoa de Barra do Piraí que precisa se deslocar com eficiência e com tranquilidade. Vamos à quinta pergunta. Candidata, como a senhora planeja trabalhar a área de segurança pública, mesmo não sendo uma obrigação direta da Prefeitura? Bom, a segurança pública, ela não é uma obrigação direta da Prefeitura, mas indiretamente podemos sustentar que acreditamos que os índices de violência estão diretamente ligados com a segurança pública. E isso é resultado da falta de oportunidades de emprego, isso é resultado dos baixos salários, isso é resultado da maneira como a grande maioria da população hoje sofre, passa necessidade, né? Dessa maneira, o primeiro ponto seria trabalhar a questão do emprego, que está diretamente ligada com a segurança. Um segundo ponto é investir em inteligência, em capacitação da Guarda Municipal, juntamente com apoio federal, apoio estadual, organização da Guarda Municipal, para que ela haja em conjunto com as políticas municipais, uma investigação da necessidade do aumento do efetivo dessa guarda. Uma outra questão sensível é a iluminação pública. Trabalhando uma iluminação eficiente e sustentável, nós podemos fazer com que as pessoas possam transitar com maior segurança, como, por exemplo, para que as mulheres se sintam mais seguras, circulando pela cidade em determinadas áreas, em determinados momentos. Um centro de monitoramento também é um outro ponto sensível a de se destacar nessa situação, nesse assunto. É importante que áreas comerciais e determinados pontos importantes da cidade sejam monitorados, observados e que esses dados sejam analisados. Quais são as suas propostas para melhorar o sistema de saúde municipal e garantir o acesso de qualidade para as pessoas? Para melhorar o sistema de saúde municipal, inicialmente devemos observar se o plano municipal de saúde está sendo cumprido. O que está sendo feito, quais são, então, as especialidades no qual nós temos pontos a melhorar.
Acreditamos que a saúde tem que ser pensada não como uma mercadoria, mas como uma área de vital importância para o município. Hoje, um morador de Barra do Piraí, ele precisa se deslocar para fazer exames, para fazer cirurgias, para consultar com especialistas em outros municípios ao seu redor, porque ele não encontra esses serviços dentro da rede pública. Nós não contamos com um hospital público. Então, pretendemos correr atrás do governo federal para que haja investimento num hospital municipal dentro da cidade de Barra do Piraí. E pensamos também que desde a unidade básica, da saúde da família, da prevenção, tudo isso tem que ser trabalhado. Uma questão é o fornecimento de água, porque o saneamento básico e o fornecimento de água disponível hoje em nosso município é uma questão difícil. A água está sendo fornecida de péssima qualidade. Em vários momentos, tem várias cidades, vários bairros em que ficam sem água durante muitos dias. Não tem saneamento básico em todos os bairros da cidade. A forma como o lixo é tratado dentro da nossa cidade também impacta diretamente na saúde, porque saúde também é prevenção. Dessa maneira, a coleta, o trato dos dejetos, a rotina da limpeza das vias públicas merece um olhar especial dentro do tratamento da saúde pública. Vamos à 7ª pergunta. Fernanda, quais são as suas propostas para o desenvolvimento econômico? Como atrair mais investimento para o município? Nossas propostas, elas partem do princípio da participação das áreas que compõem a sociedade. População, a comunidade, os empresários, os comerciantes, os especialistas. Dessa maneira, nós pensamos num grande fórum para que seja discutida a vocação, que podemos despontar dentro de Barra do Piraí, setores que vamos privilegiar e, sendo assim, traçar um plano de ação a partir do resultado desse fórum, que vai contar com o debate, a articulação e as propostas de todos aqueles que vão contribuir dessa construção participativa que compõe a prefeitura. Sendo assim, pretendemos também que haja um investimento na agricultura familiar, com a construção de cooperativas. E também pensamos que é importante que nossa cidade possa se expandir para além do centro. Nós temos uma grande área rural, uma grande área dos distritos que pode ser explorada para a chegada de novos incrementos industriais. Também pensamos em laboratórios em conjunto com instituições de pesquisa, como, por exemplo, numa parceria com a Fiocruz, numa parceria com universidades públicas, que isso vai fazer com que haja pesquisa, que haja oportunidade para os jovens e que a gente possa reter dentro da nossa cidade talentos. Pessoas, então, que estão pensando em trabalhar com o futuro, com o progresso. E assim, não fazer com que todo aquele que estuda, que se dedica ao seu trabalho, pense em sair da cidade. Nós queremos que a população de Barra do Piraí ame cada vez mais a nossa cidade e pense em ficar, não pense em sair do município. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Fernanda, você tem 2 minutos para dizer por que deve ser a próxima prefeita de Barra do Piraí. Bom, eu e Tauan Santos, vice-prefeita nessa composição, somos pessoas que viemos das periferias de Barra do Piraí. Dessa forma, nós conhecemos o nosso povo, conhecemos a nossa cidade, conhecemos as nossas demandas e estamos prontos para assumir o compromisso de uma gestão participativa, inclusiva,
colaborativa, justa e igualitária. Acreditamos que é possível fazer com que a nossa cidade cresça cada vez mais, trazendo oportunidades para todos e não para apenas alguns. Nós contamos com o apoio de todos aqueles que não concordam com a forma como a política vem sendo conduzida em Barra do Piraí até o presente momento, que vocês venham com a gente. Nós somos uma opção para quem discorda, para quem não está satisfeito com os rumos da política e da gestão de Barra do Piraí. Venha com a gente, vote 50 e me siga, me procure nas redes sociais e analise melhor nossas propostas com carinho. Encerramos agora mais uma entrevista do projeto Eleições 2024 do Grupo Pansart de Comunicação, quando recebemos a candidata a prefeita de Barra do Piraí, Fernanda Vieira. Candidata, agradecemos sua presença e boa sorte na sua caminhada. Muito obrigada.